Cheguei! Olá, 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 olá! Olá para você que chegou comigo! Olá, como é que você está? Tá no replay? Oh, você veio me ver só depois? Por que essa maldade? Por quê? Por que testa-me tanto? Veja, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma trilha da advocacia. Aquela jornada que só quem passou pode te ensinar. Era tudo mato. E aí a gente foi tirando mato, tirando mato, tirando mato, tirando mato, e eis que estamos aqui com a trilha. Então entre, passe, fique à vontade. Tudo bem, Gilson? Então assim, hoje a gente vai conversar sobre a terceira fase da vida de um bacharel em direito, que é quando ele passa finalmente naquilo que ele se propôs. Eu falei aqui, passei na UAB, e agora, porque eu sou advogada e a gente trabalha basicamente com advogados, né? O meu nicho é advocacia. Mas pode ser para você que é concursado, pode ser para você que é professor, pode ser para você que optou não atuar como advogado. Pode ser também. Por quê? Porque enquanto a gente está naquele período de estudo da faculdade, a gente está traçando o nosso futuro, né? O nosso eu do futuro. Então, eu estou desenhando ali quem é o meu eu do futuro. Estou escolhendo mais ou menos onde eu vou atuar. Eu vou atuar como advogada, decidi. Ou eu vou atuar como juíza, decidi. Aí, durante essa caminhada, durante essa jornada, eu vou observando o caminho e aí o caminho vai sendo traçado da seguinte forma. Olá, Malu. Olá, Ralph. Então, a jornada vai sendo traçada da seguinte forma. Eu vou trabalhando cada vez mais próxima da minha atividade. Então, por exemplo, eu vou começando a desenvolver o meu trabalho observando as pessoas, os profissionais que estão ali o tempo inteiro comigo. Então, por exemplo, se eu disser agora, né, eu quero ser advogada, eu preciso definir agora que eu decidi ser advogada, eu preciso definir que tipo de advogada, que tipo de advocacia eu quero exercer. Se eu decidir que eu quero ser juíza, eu preciso definir juíza do quê? Juíza de direito civil, federal, justiça comum, justiça federal. Então, o pós primeira etapa, ele sempre é importante. E onde é que as pessoas afundam? Quando elas passam, alcançam aquela meta, aquele troféu finalmente, e aí elas descambam para um limbo. O limbo é, e agora? E agora? Ah, Fernanda, e agora eu vou seguir minha vida, e agora eu vou seguir para o mundo, e agora eu vou ser feliz, e agora eu vou ficar milionária. Ok. Como? Como? Aí vem a nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar estratégias para você que chegou naquele patamar, naquele ponto que você almejou, mas que quer estar ali, permanecer ali por longo tempo. Que entende que aquilo é só uma etapa que precisava ser superada e foi, mas que agora começa uma nova busca. E é de busca em busca que a gente faz a nossa vida ser melhor, né, Giovanni? É de busca em busca que a gente faz a nossa vida ser melhor. Então, a partir de agora, eu preciso da sua atenção, porque eu recebo essa pergunta assim, colocar semanalmente umas 4 vezes durante a semana, falando exatamente isso. Fernanda, eu vou começar a advocacia, eu tô no quarto período, eu tô no 4º ano, eu tô no 5º ano, eu já tô estudando para a OAB, eu já passei na OAB.
e agora eu não sei muito bem o que eu vou fazer depois, eu tô perdida, eu tô perdido, como é que eu faço? Então essa aula é justamente para te orientar nesse sentido. O que você faz depois que você pegou a sua carteira da UAB? E não é carteirinha, tá? Porque só a gente sabe o quanto é sofrido, surrado para pegar aquilo, né? Então, quando você pega a sua carteira da UAB, o que você vai fazer com ela, né, Ralph? Você vai, a partir de agora, traçar o seu estudo, seu pós-OAB. Então, como é que você vai estudar para começar a terceira fase do bacharel que ninguém conta? Você vai primeiro determinar se você quer uma advocacia solo ou uma advocacia com sócio. Fernanda, eu tô no ápice, os meus amigos estão todos felizes e contentes e a gente decidiu que a gente vai montar uma banca de advocacia. Perfeito. Primeira coisa, quem vai fazer o quê? Agora é a hora que você pega o papel e a caneta e começa a anotar. Quem vai fazer o quê? Ah, Fernanda, a gente vai fazer os casos. Ok. Você vai ficar com quais responsabilidades dentro do escritório? Quem vai cuidar do financeiro da empresa? Onde todo mundo faz tudo, ninguém faz nada, você sabe, né? Você sabe, é só olhar para sua casa. Dentro da sua casa, todo mundo suja a louça. Mas quem é que lava a louça? Sempre fica em cargo de um que vira a mula da casa, né? Na mesma coisa acontece dentro do escritório. Se você não tomar as rédeas hoje, no primeiro dia, e falar, gente, para que a gente vai esperar o caldo entornar para ter que limpar o fogão e fazer de novo o caldo? Não é mais fácil a gente preparar o caldo antes e ficar vigiando? Olhar e vigiar. Então, assim, gente, ó, vamos, eu estou muito empolgada, a gente vai ser uma mega banca de advogados, a gente vai construir realmente, vai mudar a advocacia no país, perfeito. Então, veja, eu, durante a faculdade inteira, fiz muito curso e fiquei muito direcionada para o mundo digital. Então, eu manjo muito de Instagram, eu conheço muito de Facebook. Então, eu vou ser a responsável pelo marketing, de rede, pelo marketing virtual. Então, eu vou ser responsável por essa questão do marketing. Então, você vai criar a identidade do escritório. Você vai registrar o domínio do escritório. Você vai cuidar da página do escritório. Da página do escritório.com.br.adv.br e da página do escritório nas redes sociais. Porque sim, você vai captar clientes por ali. E não, você não vai captar clientes tipo, vem aqui, me contrata, porque eu estou aqui, eu sou a melhor do mundo. Não, tudo bem, Ju? Você vai contratar clientes, você vai captar clientes, como a gente fala, pela beiradinha, né? Você vai captar clientes devagarinho, aos pouquinhos. Porque você vai fazer o que precisa ser feito. Então vamos lá, recapitulando. Passei na UAB e agora o que eu faço? Agora você decide o que você quer para o futuro. E o futuro é 1 ano, 2 anos, 5 anos, tá? Porque as coisas são muito volúveis, então você até pode fazer o seu eu de 10 anos, mas a proposta de uma estratégia que vá te dar resultado é você fazer o eu para 10 anos, projeta o eu para 10 anos e vai descendo, e vai desmembrando. Então, o seu eu de 10 anos, ele tem lá uma carteira de 2.000 clientes. Aí você vai quebrando. 10 anos, quantos meses são? Quantos eu preciso ter para ter 2.000 clientes? Como que eu preciso fazer? Aí você vai quebrando, 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 até você chegar aqui. E chegar aqui, como é que é? É chegar justamente nesse ponto que a gente está chegando agora, que é justamente você chegar no seu objetivo primeiro, que o que eu tenho que fazer hoje. Tem a filosofia, né, que eu abduzi do Alcoólicos Anônimos, que é só por hoje. Só por hoje. O que eu tenho que fazer só por hoje? Então, se eu pensar no meu dia hoje, eu tenho que fazer essa melhor aula do mundo, melhor palestra do mundo. Por quê? Porque
dessa melhor palestra é que vão vir os outros frutos que eu tô plantando. Entendeu? Então veja, só por hoje, a melhor banca, 2.000 clientes, 10 anos. Hoje a gente vai sentar e vai conversar. Sou boa de marketing, então eu sou responsável pelo marketing. Você sempre fez as matérias e sempre cuidou dos churrascos da faculdade. Então significa que você é bom com finanças. Você sabia quanto de carne cada um comia, você sabia quanto que precisava comprar no chalé, você cuidava das finanças, você recebia lá as caixinhas de todo mundo e aí você ia lá fazer. Então você é responsável pelo financeiro. Todos vamos advogar? Sim. Todos vamos advogar. Mas todos vão cuidar do escritório, da estratégia? Não. Porque em casa em que todo mundo faz tudo, ninguém faz nada. Entendeu? Então, Fernanda, não, na minha casa todo mundo faz tudo. Ok, mas vocês têm um mínimo de ordem aí estabelecida. O mínimo. Então, por exemplo, quem chegar primeiro lava a louça. É uma regra estabelecida. Quem chegar primeiro faz jantar, né? Quem fez o jantar não lava a louça. Então, quem jantou, lava a louça. É uma regra estabelecida. Ou seja, as regras têm que ser estabelecidas antes. Somos advogados, trabalhamos sobre o égide da lei. O que está na lei, a gente segue. O que não está na lei, a gente não é obrigado a seguir. Então, tá na lei? A gente vai seguir. Aí as brigas diminuem. Quantos casamentos seriam salvos se antes de casar as pessoas fizessem as regras? O contrato pré-nupcial, né? Antes de casar, a gente fizesse isso. Imagina. Quantos contratos seriam... quantos casamentos seriam salvos? A mesma coisa para a empresa, porque a sociedade, né, numa advocacia, numa empresa, a sociedade ela não passa de um casamento, é um casamento. Então vamos lá. Quem vai fazer o quê? Então eu vou cuidar do marketing, você do financeiro, você vai cuidar da produção jurídica de conteúdos. Eu tô cuidando do marketing, então eu vou postar as coisas, as matérias, os artigos, eu vou atualizar e vou responder os inbox do Instagram, do Facebook, da página do blog. Mas quem vai produzir os artigos? Só eu? E aí eu assino por todos? Ou eu assino pelo escritório? Ou cada um, em uma semana, por semana, vai fazer um artigo? Toda semana alguém vai fazer um artigo. Então, como que vai ser pensado isso? Percebe que eu tô dando estratégia para você? Para você ir lá e já aplicar hoje? Para você ter chances de já reformular a sua advocacia? Para aí sim você já começar a ter o seu terceira fase bem estruturada. Então veja, agora você define, Fernanda, eu não vou trabalhar com ninguém porque eu não confio em ninguém, eu tenho dificuldade de fazer sociedade, eu quero aprender a advogar sozinha. Então, beleza, você vai advogar sozinha. Que dia você vai fazer o marketing da sua empresa? Ou que horas? Que dia você vai fazer o financeiro da sua empresa? Ou que horas? Que dia você vai fazer sua produção jurídica? Que aí envolve, na produção jurídica, a gente tem as peças que precisam ser feitas, os prazos cumpridos, as diligências, as matérias e os artigos para trazer o meu cliente, para eu me formar autoridade no ponto, a ponto de trazer o meu cliente. Entendeu? Então, a partir de agora, toda vez que você estiver pensando na sua advocacia, você tem que estabelecer isso. Ah, mas eu não consigo. Olha, eu sou uma pessoa que tem um pensamento caótico. Eu penso 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E com esse meu pensamento caótico, eu tenho grandes dificuldades de seguir regras, apesar de advogada, né? É um contrassenso, né? Mas eu tenho grande dificuldade de seguir regras. Então, o que eu posso garantir para você? Que toda vez que eu fiz errado, toda vez que deu ruim para mim, foi porque eu não articulei as regras. Eu não segui as regras. Ó, o Ralph tá falando assim, quando eu comecei a advogar,
foi junto com outros colegas. 4 pessoas se juntaram na sala, 2 mais velhos, 2 mais novos, nada determinado, cada um ia para um lado. Agora eu tenho o meu escritório muito melhor. Exatamente. Cada um ia para o lado. Aí, sabe o que acontece? Cada um faz do seu jeito. E o meu jeito, Ralph, não é o seu não é meu, se a gente não tiver alinhado. Tem gente que fala assim, hoje tá muito na moda, né? Depois que a Mulher Maravilha fez todo esse sucesso, tá muito na moda a gente falar do DISC, que é os perfis comportamentais, né? Por que Mulher Maravilha? Porque quem criou a teoria do DISC, que são os perfis comportamentais, foi o criador da Mulher Maravilha. E para provar que o DISC existe, ele colocou na Mulher Maravilha todos os 4 DISC, todos os elementos, tá? Então, como é que ele colocou todos os elementos ali? Ele criou uma pessoa que possui, todos nós temos todos os elementos, mas ele criou na Mulher Maravilha exacerbado, sabe aquilo que grita, que vira caricato? Então, hoje, como tá na moda o DISC, né, os perfis comportamentais, tem gente que tá contratando, fazendo DISC para casar, e aí só quer casar com gente que seja páreo a ela, ou que vai complementar, ou que seja páreo. Então, eu sou dominante, eu quero contratar alguém dominante. Eu sou conforme, eu quero contratar alguém dominante. Por quê? Porque conforme geralmente fica esperando a regra. Ele não vai atrás da regra, ele não faz a regra, né? Diferente do dominante que quer tomar conta de tudo ali. Por que eu tô falando isso? Porque quando o Ralph traz esse caso aqui, é justamente isso. A gente precisa ter alinhado com quais pessoas a gente está trabalhando. Então é legal você fazer um DISC e saber da personalidade das pessoas? É legal, lógico que é. A gente ter o autoconhecimento, eu trabalho com autoliderança, lógico que é. Mas você fica focada em contratar pessoas que vão te complementar, às vezes essas pessoas não te desafiam. Então, se eu contratar eu fujo de outro dominante, eu não consigo ver os reflexos que em mim são falhos. Por quê? Porque eu não quero ficar lidando com reflexo, então eu fujo do dominante. Entendeu? Então, assim, por outro lado, se eu entrar com outro dominante e tiver a disponibilidade dos dois aprenderem, eu vou automaticamente me disponibilizar a melhorar e a enxergar os meus gaps. Assim eu consigo aperfeiçoar a mim mesma e dar mais luz ao que eu faço melhor e dar menos luz ao que eu faço de pior. Então, quando o Ralph traz esse caso, ele está confirmando exatamente o que a gente falou. Hoje ele se sente melhor sozinho, por quê? Porque deu errado quando ele trabalhou junto. Mas, Ralph, se você hoje, né, com a maturidade que você tem, se você hoje pegar essas mesmas pessoas ou pessoas diferentes e no primeiro dia fizer isso, sabe? Isso de sentar com elas e escrever, olha, o escritório, até porque você já tem mais experiência. Então, olha, o escritório, ele roda assim. Para ele rodar assim e para a gente escalar e chegar lá nos 2.000 clientes, eu preciso que você faça isso, você faça aquilo outro. Combinado não sai caro, não é verdade? Então, Matheus, quando a gente pensa nessas estratégias que são traçadas, é para a gente usar. Hoje, dentro do seu escritório, Ralph, você está mais feliz sendo individual. Perfeito, né? Eu trabalho sozinha e eu faço parcerias. Você pode, por exemplo, não precisa se condicionar a ficar pequeno. Você pode, por exemplo, pensar em crescer como? A partir do momento em que você define que horas ou que dia você vai ser o marketing, que dia você vai ser o financeiro, que dia... Não faça as coisas ao que acontecer, sabe? A maré subiu, eu subo, a maré desceu, eu desço. Não, preveja a maré antes. Eu não sei se vocês já foram para Maragogi, mas quando você vai lá para o Nordeste, eles têm a tábua da lua, a tábua do mar, né? E aí eles sabem, gente, é incrível o quanto a tecnologia é maravilhosa, né? Eles sabem perfeitamente o dia e a hora que a maré vai subir.
com a análise, né, dos estudiosos lá, da ciência, eles sabem fazer quando a Lua se move. Ontem era 1h30 da manhã, eu olhei para a Lua estava assim, reta comigo, sabe? Bem horizontal, bem no meu horizonte, assim, tava reta, uma lua crescente linda. Aí eu falei, gente, eu amo a lua, né? Falei, gente, coisa linda, né? Mas quando foi ontem, ela não tava. Quando foi semana passada, ela não tava ali. 1h30 da manhã. 1h30 da manhã ela tava lá atrás. Entendeu? Então ela é cíclica, as coisas mudam, as pessoas mudam. Então quando eu falo assim, a maré ela vai subir, por que Maragogi se preocupa em ter a tábua, né? A gente fala que é o Caribe brasileiro, todo mundo tem que ir pra lá, tá? Eu não vejo a hora de acabar a pandemia para poder sair pro mundo. Então assim, por que eu tenho que saber a régua da maré? Porque quando eu sei a régua da maré, eu consigo vender mais passeios para andar, porque Maragogi, assim, o mar recua muito, você anda quilômetros até chegar numa ilha, andando mesmo a pé. Mas quando a maré sobe, você tem que ir de barco. Aí eu vou vender mergulho, eu não vou vender mais caminhada, entendeu? Eu vou adaptando o meu negócio, o meu local à maré. Mas eu tô tendo previsibilidade do que vai acontecer. No caso da advocacia, no caso do seu escritório, é a mesma coisa. Você pode prever além, você pode prever, antever, né, situações, antever jogadas, né? Eu me preocupo muito com o advogado que faz peça inicial olhando só para ele olha só para ele, e ele não faz as perguntas, o que eu faria se eu tivesse no lado contrário? Quando você faz essa pergunta, muda o jogo. Muda o jogo. Porque sua peça fica mais robusta. Ela fica quase à prova de balas, né? Ela fica com uma carcaça forte. Por quê? Porque você desenhou ali estratégias de antecipação. Você antecipou as estratégias. E quando você antecipa as estratégias, é como a maré. Você sabe o que você pode vender para você lucrar mais ali naquele momento. Entendeu? Então pega o exemplo do Maragogi, pega o exemplo lá da tábua das marés, das réguas das marés, acho que é tábua ou régua das marés, depois procurei no Google, para você ver o quanto que isso pode nos ensinar na nossa vida mesmo, jurídica, né? Tanto jurídica da produção de conteúdo, quanto jurídica do ponto de vista estratégico do negócio. Porque sim, somos empreendedores, ainda que empregados, e a gente pode ser um advogado empregado, a gente é um intraempreendedor. Não existe mais aquele empregado que entra na empresa, cumpre a função e vai embora. Empregado assim é máquina. E a inteligência artificial, ó, não sei se você percebeu, não sei se te contaram, mas a gente está numa pandemia e a pandemia mudou as relações de trabalho, né? Vocês te contaram isso? Então, mas não mudou as relações de trabalho em relação a direitos. A gente não tá sendo micro, a gente está sendo macro. Então não é em relação a direitos, né? CLT não mudou tanto, mas o conceito de empregado dentro da empresa mudou muito. Aquilo que eu vinha falando já há 18 anos, que você precisa gerir a sua carreira, aconteceu agora, ó, foi jogado, vomitado em cima de todos nós agora. E aquele colaborador que durante essa crise deu ideias, desenhou estratégias para a empresa, trouxe resultados diferentes, trouxe um alento para o patrão, quase que inverteu o lado, aquele empregado tenha certeza que ele vai ser mais valorizado. Se não for, ele está forte e apto para pular, para mudar. Porque é ele que define o cargo que ele vai ter daqui 2 anos, 10 anos, 5 anos. O conceito é o mesmo, você percebe? Eu quero mirar a Fernanda do futuro, 10 anos. Como que ela vai estar em 5 anos? Que aí tem mais próximo de 10. Como que ela vai estar de 5 para 2, que está mais próximo de 5, que está mais próximo de 10? Como ela vai estar em 6 meses, que está mais próximo? Entende como você, se você tiver a visão do futuro, você consegue antever todo o resto?
Muda, né? O conceito muda, a estratégia muda. Então, assim, primeira coisa, desenha a estratégia com seus colegas. Eu quero que você faça isso. E você vê que, assim, você passou na UAB agora, então os seus colegas da faculdade estão fresquinhos, estão ali com a mesma gana. E vocês fizeram 1 milhão de churrascos, então nada mais natural que assim, aquele que tinha a habilidade, o carisma de chamar a gente para o churrasco, os churrascos deles eram sempre bombados, pode ser aí essa pessoa do seu marketing. Aquele que sempre controlava os custos do churrasco, não deixava faltar um centavo e quem não pagava ele ia atrás, esse pode ser do financeiro. Fernanda, mas isso não é muito amador? Não, amador é você não fazer a seleção. Amador é você não conversar sobre isso. Amador é você não definir quem faz o quê. Isso é amador. Agora, você sentar e puxar, porque nenhum de vocês tem aí de estratégia. Quem quiser me contratar para mentorar, eu tô aqui, tá? Pode me contratar, sem problema algum. Inclusive, tem a aplicação na minha bio, você pode ir lá, mentoria. Mas, enquanto você não quer me contratar ou não pode me contratar, usa essa estratégia. Conversa. Conversa. Então, olha, onde você quer chegar, fulano? Ah, eu quero ter 2.000 clientes. Onde você quer chegar, fulano? Eu quero estar na praia. Ter 2.000 clientes, a visão de ter 2.000 clientes e a visão de estar na praia não necessariamente coadunam. Essa ideia de trabalhar muito para ter, você precisa trabalhar muito para ter, essa ideia ela está sendo morta diariamente. Porque você não precisa trabalhar muito, você precisa trabalhar estrategicamente. Aliás, quem trabalha muito geralmente está trabalhando mal, né? Aquela pessoa que não tem tempo para ir para praia, não tem tempo para conversar com os amigos. A pessoa não tem tempo para ir no cabeleireiro, a pessoa não tem tempo de fazer uma unha, a pessoa não tem tempo de passar um creme no corpo. Você tá trabalhando mal, amiga. Você tá trabalhando mal. Sua estratégia tá toda furada, tá? Então você precisa de ajuda para você organizar seu tempo, para você ganhar mais dinheiro. Então, quero ter 2.000 funcionários, 2.000 clientes. Ok. O que significa ter 2.000 clientes? Significa ter suporte, porque esses clientes pedem o tempo inteiro. Hoje, 4h20 da manhã, para não dizer que eu tô mentindo, hoje, 4h20 da manhã, uma pessoa me manda, como está o meu caso? 4h20 da manhã, quer dizer, oi? Tipo, não sei que ela tava com voodoo meu ali, não entendi. Enfim. Então assim, quem vai ser o suporte? Quem vai ser o suporte? Entendeu? Qual vai ser a rotina de atendimento do seu escritório? Qual vai ser a rotina de atendimento do seu escritório? Porque com 2.000, olha, veja, com 2.000 clientes, são 2.000 4h20 da manhã que você pode estar disponível para receber. Tem advogado que não dá o WhatsApp pro cliente. Ah, eu não dou meu WhatsApp. Esses dias eu vi num grupo de advogados aí, o advogado brigando porque o outro deu o WhatsApp do outro, mas nem sabia que não dava. Gente, no mundo de hoje, você não dá o WhatsApp pro seu cliente, é você deixar dinheiro na mesa. A gente educa o nosso cliente sim, tá? Mas advogado tem que ser acessível. Não dá pra você ficar distante do seu... Ai, não me toque, cliente. Me dá seu dinheiro, mas não me toque. Tem advogado que ainda tá nessa era. Ô filho, acorda, nego. Acorda. Amiga. Sabe? Acorda. Então assim, dê o WhatsApp pro seu cliente e saiba que ele vai te ligar, te mandar como está meu caso às 4h20 da manhã. Entendeu? Saiba que isso vai acontecer às 4h20 da manhã. Entendeu? Agora, então, quem vai cuidar do suporte? Ah, eu quero estar na praia. Legal, você quer estar na praia, perfeito. Mas quem vai estar cuidando do quê? Você vai estar na praia fazendo o quê?
A sua visão é o quê? Tá aposentada? Porque quando a pessoa fala assim, eu quero estar descansando. O que é descansar? O que é descansar? Vê como é subjetivo? Se você não tiver alinhado as perspectivas, a pessoa acha que em 5 anos, sim, ela vai descansar, porque ela vai ser a advogada top da galáxia com 5 anos de OAB. Não é, filha? Não é. Menos, bem menos, tá? Você começa a ser bom com 15 anos, com 20 anos, porque é a prática que faz o bom advogado, é a prática que faz o bom profissional, é a prática. É a prática. E hoje o tempo tá mais rápido, mais célere? Tá. Por isso que eu tô falando 15. Porque na minha época, quando eu me formei lá, a referência era 20 e 30. Né? Hoje com 15 você pode falar, tá aí uma advogada legal. Né? Antes disso, ainda tá... E assim, gente, no direito a gente aprende todo dia. Eu dou o exemplo sempre do cachorro, né? Porque hoje a gente fala de guarda de cachorro. Então eu dou sempre esse exemplo para você ter em mente como o direito é dinâmico e realmente é uma ciência, ele vai mudando conforme a necessidade da sociedade. Então, quando em 20 anos atrás você discutiria guarda de cachorro? Nunca. E mês passado eu vi no Migalhas uma matéria dizendo que um advogado postulou uma ação colocando como parte ativa, né? O polo ativo colocou o próprio cachorro como polo ativo. Porque parece que ele adquiriu uma alergia no pet shop e ele sofreu dano moral, sei lá. Então ele foi lá e colocou o próprio cachorro como polo ativo. Veja só que coisa, o próprio cachorro como polo ativo dele. O juiz não aceitou, tá? Mas você concorda que já criou uma margem? Né, Evelyn, Juliana? Já criou uma margem para discussão, né? Já criou uma margem para discussão. Por que criou uma margem para discussão? Porque agora alguém pediu. Então, se você pegar um juiz que é muito afeito ao cachorro e se os argumentos do advogado forem realmente... O que é o dano moral? Não é algo personalíssimo? Então, se a gente reconhecer que o cachorro tem direito à guarda, será que a gente não está dando personalidade para aquele animal? Não sei, entendeu? Não sei. Mas para você ver o quanto que a produção jurídica com estratégia traz para você uma possibilidade de crescimento ou estagnação. Se você tiver estratégia, você pode crescer. Então você está conversando com seu colega, onde você se vê daqui 10 anos, né? Com a sua advocacia, me vejo na praia. Pode ser um indicativo de que essa pessoa não quer ter um escritório sólido. No primeiro caso que ela ganhar 100 mil, ela para de advogar. Entendeu? É essa visão que você tem que ter. Porque ganhar 100 mil não é difícil, sabe? Não é tão comum, mas não é difícil. Nossa, que difícil. Não é. Não é comum, né? Não é assim. Você não ganha 100 mil todo dia, não. Mas não é, sabe? Você pode ganhar 100 mil no primeiro dia, no terceiro dia, no quarto dia. Você pode ganhar 100 mil qualquer dia. Porque a gente tá falando de sucumbência, a gente tá falando de um acordo. Eu já sentei em mesa de trabalhista, eu já sentei em audiência trabalhista, não minha, de outra pessoa que eu fui assistir. E eles fizeram um acordo de 300 mil. Acordo de 300 mil líquidos. Eu fiquei olhando ali, eu falei, gente, quanto vai ser o meu? Tipo, aí eu sentei pra fazer um acordo de 5. Eu falei, meu Deus do céu. Você tá entendendo? Então, assim, existe acordo de 300 mil líquidos. Então, fazer 100 mil não é difícil, sabe? Então, se você entra como sócio de uma pessoa que quer viver na balada, será que essa pessoa vai performar tanto quanto você precisa para o seu escritório alcançar 2 mil clientes? Porque para ela é só o dinheiro que serve. Então, sendo só o dinheiro, ela vai conseguir ali 100 mil, os primeiros 300 mil ali naquela sala de acordo, ela nunca mais vai voltar para o escritório. Entendeu? Ela não vai voltar para o escritório, porque ela vai ficar ali, ela faz o cálculo. Então, vai ficar 2 anos parada. Entendeu? Uma vez eu tava, acho que com 5 anos,
Eu acho que eu tava com 5 anos de advogada. Aí eu ganhei um honorário de 100 mil. Quando eu ganhei o honorário de 100 mil, eu tava cansada, esgotada. Aí eu peguei e fiz uma conta. Eu falei, gente, se eu ficar... Na época, o meu custo físico, tá? Meu custo da pessoa física era 4, 5 mil. Aí eu dividi 100 mil por 5. Dividi por 5 para dar mais. Deu quase 2 anos. Eu podia ficar 2 anos. Eu podia ficar 2 anos sem fazer nada, que eu não ia mudar meu padrão de vida. Sem fazer nada, acordar a hora que eu quisesse, dormir, olhar pro tempo. Ó, tá sol, ó, tá chuva, ó. Você entendeu? Então, se eu fosse aquela advogada da praia, ah, não, porque eu quero estar na praia, eu não estaria, sabe, eu não estaria correndo, porque assim, eu atingi, então agora eu vou curtir. Eu atingi o dinheiro, eu vou curtir. Eu não vou ficar aqui correndo, trabalhando, pensando, eu não vou ficar. Porque não tem nem sentido eu ficar, sabe? Então, escreve aí o que efetivamente você quer daqui 5, 10 anos. Porque o seu eu do futuro determina a sua forma de pensar e agir hoje. Hoje. Se daqui 10 anos, exemplo, Fernanda, 5 anos, 5 anos é muito tempo. Concordo. Mas vem cá, você acabou de sair da faculdade, né? Não foram 5? Ou mudou? Eu acho que foram 5. Esses 5 passaram rápido ou devagar? Via de regra, ó, passou que você nem viu. Gente, a gente tá no meio, tá acabando o agosto. Quem diria, agosto não acaba assim rápido? O agosto já acabou. O tempo tá tão maluco, né? Então, quando a gente vai começar, parece longe, 5 anos, 10 anos. Mas quando a gente chega, a gente olha pra trás e fala, ué, mas não tinha 5 anos aqui? Não tinha 10 anos aqui? Ué, não tinha, gente, eu jurava que tinha 5 anos aqui, eu jurava que tinha 10 anos aqui. Cadê os 5, 10 anos daqui? Sumiu. Entendeu? Mas por que esses 5, 10 anos sumiram? Por que eles sumiram? Simples, porque você não planejou. Você não planejou. Você não sentou 1 minuto para fazer o seu planner, né? Você não sentou 1 minuto para fazer o seu planejamento. Então, minha sugestão para você é: vai ser com sócios? Então, hoje o Ralph falou que tá bem sozinho. Perfeito. Mas não usa isso, o Ralph, uma relação ruim para destruir todas as possibilidades de novas relações, tá? Eu uso muito analogia com namorada, né? Então você teve lá sua namorada lá com... você namorou e ela te machucou, tá sangrando aqui, tá, né? Seu olho esbugalhado. Não usa isso como desculpa para não namorar de novo, sabe? Para não conhecer, não se permitir ser feliz, tentar ser feliz de novo. Porque a gente merece ser feliz, né? Então, a mesma coisa, um trabalho ruim, uma carreira ruim, um jeito ruim de fazer, você aprendeu, aquilo foi uma lição, ótimo, não precisa voltar e fazer de novo. Mas assim, para eu crescer, eu posso hoje sentar, olhar e falar assim, olha, como eu quero fazer isso daqui para frente? Como que eu quero que a minha advocacia seja daqui para frente? Como eu vislumbro, como eu imagino que pode ser a minha advocacia daqui para frente? Como? E aí você consegue desempenhar, você consegue desenhar, desde que você esteja disponível. Desde que você chegue ao seu senso comum, seu senso certo. Entendeu? Então, se você hoje desenhar, definir como que você quer se ver daqui 5 anos, você consegue agir hoje, no presente, para construir essa pessoa do futuro. Então, deu errado com os 4 colegas da faculdade? Ok. O que deu errado? Escreve aí. Deu errado porque ninguém cuidou de nada. Deu errado porque a gente só falava bobagem. A gente trouxe o eu estudante, o eu da faculdade que estava impregnado ali, nós trouxemos para o escritório. Então aquelas piadinhas, aquelas coisas
informais que a gente mantinha lá, a falta de respeito às vezes, que a gente mantinha lá, a gente não virou a chavinha para fazer diferente agora. Entendeu? Então hoje, nesse minuto, começa a rever, começa a olhar como é que você pode construir o seu eu do futuro, o seu planejamento para amanhã. Então, por exemplo, olha só, agora você está criando a perspectiva de quem você quer, de como você quer estar daqui 5 anos. Então, eu quero estar daqui 5 anos com 200 mil na conta, eu quero estar bem, eu quero ter isso, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa casa, eu quero estar assim, eu quero estar assado. Desenha sem pudor, porque é só para você, não precisa falar para ninguém. Desenha sem pudor. Desenhou? Agora você pega e começa o que eu preciso fazer hoje para daqui 5 anos ter essa quantia na conta? O que eu preciso fazer hoje para daqui 5 anos ter meu escritório reconhecido? O que eu preciso fazer hoje para daqui 5 anos? Aí você traz para cá e você reformula suas atitudes. Fica mais fácil, sabe? O começo tem mais sentido. Então, por que o advogado fica perdido no início, né? Ele passa na OAB e meio que... Primeiro, porque ele estava extremamente focado em passar. Perfeito. Segundo, porque realmente assim, tá, e agora? O que eu faço com isso aqui, com essa carteira da UAB? O que eu faço com ela? Então você fica meio que, né, sem saber, capenga, né? Fica com a perninha manca sem saber o que você vai fazer. Então a estratégia é essa. Defina cargos, defina funções, defina estratégias, defina quantidade, dias e horários. Lembra da tábua da maré? Da régua da maré? Então define agora, eu trabalho sozinha, então Fernanda, de manhã você vai cuidar das lives, das turmas, das aulas, das mentorias, à tarde você vai advogar. Então à tarde você vai advogar lá 2, 3, 4 horas focada na advocacia. Então é cumprir prazos na segunda, na terça fazer iniciais. Gente, parece difícil, mas depois que você escreve, né? Se eu entregar meu planejamento de semana para vocês hoje, qualquer um vive a minha vida. Eu posso sair da minha casa aqui, quando eu voltar, tá todas as tarefas feitas. Por quê? Porque eu tenho já definido, então não preciso gastar energia pensando nisso. Sabe quando você fica assim, o que eu vou fazer hoje? Esse é o meu corpo esperando a alma voltar quando eu acordo. Né? Assim, o meme, podia fazer um meme agora, né? Tipo, é assim, tem gente que tá vivendo a vida da advocacia assim. E aí fica frustrado porque o cliente não vai até ele. É lógico que não vai até você. Lógico que não, ele nem sabe que você existe. Então, primeira coisa, você falou, a gente chama isso de estratégia da cebola, tá? Você falou para o seu entorno que você é advogada? Que você é advogado? As pessoas que estão à sua volta sabem o que você faz? E aí, assim, na rede social, nos seus vizinhos, nos seus colegas, as pessoas que estão ali em todo o tempo. Você fala externa, você tem orgulho de falar que você é advogada? Ai, mas aí vão querer consulta de graça. Então, aí é que entra você ter estratégia para você educar o seu cliente. Porque quem educa o seu cliente é você. E sim, a gente educa o cliente. Sabe como? Se ele vem fazer uma pergunta, a gente responde a pergunta e fala, olha, você pode marcar uma consulta mais aprofundada lá no meu escritório. Dá o telefone para ele. Ah, mas esse eu que vou atender, sim, mas já profissionalizou. Entendeu? Já criou uma distância, já vinculou, você já colocou na cabeça dele que vai ter um custo. Você já mostrou para ele que você cobra consulta e que é legítimo cobrar consulta. Eu acho estranho o advogado não cobrar consulta.
Eu acho estranho, porque assim, você não vai no oftalmologista, que nem meu olho quando eu acordo, ele fica lacrimejando, eu posso fazer o que for, e enquanto não passar 3, 4 horas de que eu acordei, meu olho continua lacrimejando. Eu preciso ir no oculista, no oftalmologista. Se eu for agora em qualquer oftalmologista, a primeira coisa que vai me falar é, a consulta é... Não, mas meu olho tá esbugalhado, saiu meu olho, tá sangrando. Então, a consulta é tão natural. É como os 10%, né, do garçom, né? É natural, assim, tipo, 10% você dá, entendeu? Tipo, a conta já vem. Tem gente que nem fala quanto é, só embute e já cobra. Porque é natural. É natural. Ai, Fernanda, mas 10% não é certo. Eu não tô perguntando sua opinião. Eu tô falando que é natural dentro da sociedade, porque nós somos educados, culturalmente falando, a dar 10%. Se você paga ou não, cada um com seus cada um. Agora, assim, intrinsecamente, a gente acaba pagando, tudo bem, Clélio? A gente acaba pagando, né? A gente acaba pagando. Mas e por que eu vou no oftalmologista e eu não vou falar, ó, todo dia quando eu acordo, meu olho fica lacrimejando. Você pode dar uma olhadinha para ver o que é? Posso, Fernanda. É 150, é 200, é 800 a consulta. Aí eu olho. E eu não vou xingar aquele oftalmo, né? Falar, ai, que oftalmo, viu, filho da... Ai, que chato ele, que absurdo. Vou procurar no Google. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu fui educada culturalmente a saber que médico cobra consulta. Caso contrário, eu vou morrer na fila do SUS, pegar pandemia lá, pegar coronavírus, para passar no oftalmo, se eu não quiser pagar. Por que o advogado não educa o seu cliente a cobrar? Por quê? Eu tenho uma rede de pessoas que me indicam. E como eu cobrei dela, ela sempre fala, olha, ela cobra, mas ela é sensacional. Ela cobra, mas um dia eu sonho que não vai ter mais esse mas. Um dia eu sonho que vai ser assim, ela cobra X a consulta, e não, ela cobra mas. Não, um dia eu sonho que vai ser, ela cobra X a consulta, acabou. Entendeu? Ah, Fernanda, você cobra quanto? Depende, gente, porque aí depende do público, depende do seu cliente, depende do seu nicho. Vamos supor que você está trabalhando com um cliente pobrezinho, pobrezinho, pobrezinho. Você não vai cobrar R$200 uma consulta. Ele não tem, não é nem que ele não quer, ele não tem. Então, aí você vê o valor que você vai cobrar, entendeu? Agora você está indo fazer uma consulta de um contrato de 300 mil. Meu, você não vai cobrar nada. Estranho, né? Estranho. O cara vai ganhar 300 mil, você não vai ganhar nada. Você resolve a vida dele, você não ganha nada. Você não entende o poder do seu trabalho, da sua função, do seu cargo. Você realmente não entende isso, não vê isso. É o oftalmo tirando o lacrimejo do meu olho. Vai parar de lacrimejar, Fernanda. Tá bom. Então o custo é esse. Tá bom. Entendeu? Simples. Então, seu escritório vai cobrar consulta? Quanto? Para quem? A gente falou de nicho, né? De público-alvo, de persona. Quem é o seu cliente ideal? Ah, mas aí eu perco os outros? Quem fala que não define cliente ideal porque perde os outros é amador. Sabia? De verdade, é amador. Sabe por quê? Porque assim, vamos pegar a Suzana Vieira. A Suzana Vieira tem 90 anos, né? Tem 80, eu acho. Suzana Vieira tem 80 anos. Você vê a Suzana Vieira com um chalezinho de vovó? Suzana Vieira, acho que ela já deve ter até bisneto, né? Nem sei, mas eu acho que ela deve ter bisneto. Você vê a Suzana Vieira de chalezinho de vovó? Você não vê. E ela compra roupa onde? Ela compra roupa onde a divulgação daquelas roupas que ela vai comprar é uma divulgação para meninas. Meninas de 20, 30, 40. Meninas. Então a loja de 20, 30, 40 vai perder a Suzana Vieira? Pelo contrário, eles vão
conquistar a Suzana Vieira. Por quê? Porque eles se posicionaram enquanto loja de jovens. E como ela tem um espírito jovem, ela se sente jovem, e a roupa faz com que a armadura, né, faça com que ela se sinta jovem, então o que ela faz? Ela vai lá e fica feliz da vida porque ela comprou ali, naquela loja. E ela indica a loja, e ela passa a loja, fala. Com o seu cliente é a mesma coisa. Você não perde o cliente X porque você se posicionou para o Y. Pelo contrário, o cliente X, vendo que você é tão posicionado, vai te procurar para você ir para lá. Entendeu? Os meus clientes trabalhistas, de família, todos, sempre, às vezes falam assim, Fernanda, eu tenho um caso criminal, você pega? Eles lembram de mim. Por que eles lembram de mim? Eu tenho uma aposentadoria, você pega? Por que eles lembram de mim? Porque eu atendi a expectativa e superei a expectativa deles. Eu desenhei estratégias que pudessem superar a expectativa do meu cliente. Entendeu? Simples. Ai, Fernanda, então você acaba sendo generalista, você faz tudo? Não necessariamente. No início de carreira eu fazia assim. Porque eu não sabia divulgar, eu queria encontrar o meu nicho. Eu queria encontrar o que me fazia brilhar os olhos. E eu não sabia. Então uma forma que eu me permiti para saber o que brilhava nos meus olhos foi fazer um pouco de tudo. Até eu encontrar onde eu me sentia mais confortável. Mas hoje eu não perco também esse cliente previdenciarista, criminal, eu não perco. O que eu faço? Estratégias, parcerias estratégicas. Eu crio alianças. Eu converso, eu tenho parceiros. Por quê? Porque eu vi que trabalhando com parceiros eu não perdia dinheiro e ao mesmo tempo eu criava um network mais forte. Um network mais sólido. Entendeu? Então o que eu faço? Eu faço parcerias que vão me trazer retorno. Retorno estratégico e retorno financeiro. Então você vai criar, e olha, o pensamento com a parceria tem que ser o mesmo de sócio, tá? Essa pessoa é ética, essa pessoa é responsável, essa pessoa é profissional, essa pessoa tem os mesmos ideais que eu. Porque você está entregando o seu cliente, ficando vinculado àquele processo, né? Porque a parceria é isso, você está entregando o seu cliente, ficando vinculado ao seu processo, ao processo do cliente, dando como referência um colega que você sabe que vai deixar o cliente na mão? Não dá, né? Não dá, então não indica. Então não indica, tá bom? Então se você quer indicar alguém, esteja apto e preparado para enxergar se essa indicação vai te dar o retorno que você precisa. Se não vai te dar o retorno que você precisa, então olha, deixa embora. É melhor um cliente satisfeito, feliz com você, sabendo que você faz muito bem do que um cliente olhando para você e falando, nossa, não faz mal tudo. Nossa, me indicou um amigo ali, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero uma indicação dela. Ela até faz bem o dela, mas na hora de me indicar, me indicou uma tranqueira. É a mesma coisa de indicação à empresa, né? Você vai indicar um colega para trabalhar numa empresa e o colega é uma tranqueira? Não, gente, você tem que saber quem você está indicando. É o seu nome que está indo junto com aquela pessoa. Você está dando o aval para aquela pessoa, né? E a gente sabe o peso do aval, não sabe? Então. Ai, pois é. Passamos na OAB, tudo de boa, né? Então, tudo de boa sim, desde que você faça o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito é cumprir a sua obrigação e trabalhar dentro das estratégias que você traçou, tá bom? Bom, essa é a aula, palestra sobre passei na UAB e agora o que eu faço? Estamos na trilha da advocacia. Essa semana a gente vai ter o lançamento do curso Advocacia Magnética, que é aquele curso que vai revolucionar, que vai fazer sua advocacia ir para um outro nível, né? Ir para um outro patamar, aquele patamar que te deixa feliz. E aí o a subjetividade do feliz é aquilo realmente que te traz tranquilidade, que te faz dormir bem, que te faz sentir feliz, plena, sabe? Quando você tá plena? Então, é isso que a gente vai trazer na advocacia magnética, tá? Estou ajustando os últimos detalhes
para lançar, para a plataforma aprovar o curso, para a gente poder já começar a oferecer para você, tá bom? Então, Fernanda Ferreira, na jornada da advocacia, reverbera comigo. Obrigada! Tchau, gente. Obrigada. Beijo.